E desde já passaria a palavra ao nosso General do Exército, Valério Sumpf. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa, os ministros José Múcio, Raul Jungmann, os generais José Nunes da Fonseca e Agostinho Costa. Gostaria de começar minhas palavras agradecendo ao IDP pela oportunidade de compartilhar ideias em um ambiente tão qualificado. É um privilégio estar aqui e discorrer um pouco sobre o papel das Forças Armadas no Estado Democrático de Direito. Permitam-me que minha fala esteja focada na minha experiência no Exército, onde passei grande parte de minha vida militar. Queria expressar minha satisfação em dividir este painel com os ministros José Múcio e Raul Jungmann, duas personalidades públicas que conquistaram grande respeito e admiração nas Forças Armadas, e com os generais Nunes da Fonseca e Agostinho Neto. Há 41 anos, em 82, eu chegava à minha primeira unidade, após a graduação na Academia Militar das Agulhas Negras, em Bagé, sul do Brasil. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Tive o privilégio, nesse período, de servir ao Brasil e ao Exército. Um Exército que me proporcionou experiências pessoais e profissionais marcantes e desafiadoras. Trabalhei no Palácio do Planalto em 4 governos, sempre em missão de Estado. Deixei o serviço ativo em abril passado, como chefe do Estado-Maior. Enquanto integrante do Alto Comando, exerci o cargo de Comandante Militar do Sul, responsável por mais de 30% da Força Terrestre. Acompanhei, portanto, de forma muito cerrada, a conjuntura brasileira nos últimos 4 anos. Desnecessário seria, mas, às vezes, deve-se reafirmar o óbvio. Nosso Exército está firmemente comprometido com suas missões constitucionais, com a democracia e com a estabilidade. O mundo que vivemos é complexo e as mudanças ocorrem em ritmo célere. Somos, muitas vezes, surpreendidos por fatos que pareciam há pouco improváveis. A história tem demonstrado que os cenários prospectivos não se constituem projeção linear das tendências correntes. O mundo contemporâneo está mais perigoso, instável e imprevisível, como recentes acontecimentos bem demonstram. Nenhum país está livre de ameaças, ainda que, muitas vezes, elas se manifestem de forma difusa. O Brasil é um país de dimensões continentais. Seu território abriga vastos recursos naturais e rica biodiversidade. É um destacado produtor de alimentos e de energia, e detentor de um importante parque industrial. Diante das incertezas, o ônus do não engajamento do Brasil na ordem internacional pode ser muito maior que o custo do investimento no desenvolvimento dos meios necessários ao exercício da soberania. A conjuntura regional brasileira, o nosso entorno estratégico, é uma área que possui vocação histórica de paz. Isso, todavia, não é isenta de conflitos. No espaço sul-americano, o Brasil tem atuado na prevenção de conflitos, por meio de diversas estratégias, em particular pelo incremento da cooperação regional em todas as expressões do poder, aí incluída a diplomacia militar. A governança dos Estados nacionais tem como base a democracia, e ela possui papel fundamental na estabilidade. A história nos ensina que Estados democráticos raramente lutam entre si. Promover a democracia em um processo evolutivo, respeitando as peculiaridades culturais, é promover a estabilidade global. Em que pese privilegiar a paz e o diálogo, o Brasil, coerente com sua relevância no cenário mundial, precisa de uma estrutura de defesa compatível com a estatura do país, visando assegurar a proteção do seu território, sua soberania e dos interesses nacionais. Forças Armadas não se improvisam.
Exércitos não podem descuidar do seu preparo e do seu emprego, do seu preparo, que é imprescindível à prevenção de conflitos. A defesa da pátria, missão principal das Forças Armadas, que devem ser equipadas e preparadas com este foco. O Exército Brasileiro vem buscando se reequipar, especialmente por intermédio de seus programas estratégicos, dentre os quais destacamos Forças Blindadas, que são o principal vetor de combate de qualquer exército. O programa Astros, que dota o Exército com apoio de fogo, de longo alcance e grande precisão, com sistemas de mísseis e foguetes capazes de atingirem alvos de até 300 quilômetros. O CISFRON, que visa proporcionar ao Exército com meios duais de monitoramento e controle para as operações nos quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. O programa Aviação do Exército, empregado também no apoio à defesa civil em situações de calamidade. E ainda o Programa Conjunto de Defesa Cibernética, com forte impacto na proteção de ativos do Estado. Ao Brasil interessa a manutenção da estabilidade regional e a construção de um ambiente internacional cooperativo. Nesse sentido, o Estado brasileiro tem promovido a diversificação de suas parcerias estratégicas, incentivando a cooperação e o intercâmbio com Forças Armadas de nações amigas. Desde 1947, o Brasil tem participado de missões de paz da ONU. Ao longo deste período, mais de 58 mil brasileiros, militares e policiais, contribuíram para a paz em diversas regiões do mundo. As Forças Armadas representam um extrato da sociedade brasileira. Nelas, ingressam jovens de todas as partes do país. O serviço militar obrigatório permite que todos os anos sejam incorporados cerca de 80 mil jovens, futuros reservistas, produzindo convívio e interação de brasileiros de todas as origens. O serviço militar é uma importante ferramenta no desenvolvimento do civismo e da cidadania. Por meio do Projeto Cidadão, jovens prestando serviço militar são qualificados profissionalmente para o ingresso no mercado de trabalho. Em 2022, quase 8 mil jovens foram qualificados nessa direção. Merece referência a Operação Pipa, que completou já 24 anos, na qual o Exército coopera na distribuição de água potável a mais de 1,4 milhão de pessoas atingidas pela estiagem. E ainda a Operação Acolhida, ação de caráter humanitário que acolhe imigrantes venezuelanos. Na operação, mais de 100 mil já foram interiorizados. A Operação Acolhida tem sido reconhecida como modelo por agências da ONU. Dentre as missões de maior visibilidade de nosso Exército, de nossas Forças Armadas, está a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Nos últimos anos, o Exército foi convocado a operar na garantia da lei e da ordem em inúmeras oportunidades. As operações de GLO são condicionadas por uma série de fatores. Ocorrem por iniciativa dos poderes constitucionais, ocorrem de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, de acordo com diretrizes baixadas pelo Presidente da República, e somente após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública listados no artigo 144 da Constituição Federal. Tive o privilégio de participar da comissão que preparou o decreto 3897 de 2001, que fixou diretrizes para o emprego das Forças Armadas na GLO. O trabalho ocorreu no contexto da greve da Polícia Militar de Goiás. O ministro Gilmar, à época, era o chefe da assessoria jurídica da presidência e orientou este trabalho. Mais tarde, grande parte do disposto no decreto 3894 foi incluído na Lei Complementar 117 de 2004, que orienta o trabalho das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. O histórico de atuação do Exército na GLO é extremamente positivo, sempre contribuindo para a estabilidade e para a solução de crises. Desde 1992, o Exército foi empregado na GLO em 121 oportunidades.
dentre as quais foram 29 greves de polícias militares, 23 episódios de violência urbana e 39 operações vinculadas à segurança de grandes eventos. As Forças Armadas têm também sido empregadas em operações de garantia da lei e da ordem com foco ambiental, protegendo o nosso meio ambiente. Em minha visão, o Estado brasileiro não pode renunciar à capacidade de resolver ou mitigar crises por intermédio do emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. As Forças Armadas atuam também em apoio às eleições, por iniciativa do Poder Judiciário, em operações de garantia da votação e apuração. Sob orientação da autoridade eleitoral, contribuímos para a garantia da segurança de pleitos eleitorais, bem como na logística em áreas isoladas. Desde 1992 foram executadas 26 operações de garantia da votação e apuração. Em 2022, o ano passado, o Exército atendeu 480 municípios, 9% dos municípios, empregando mais de 20 mil homens. Ano passado, ainda, por solicitação do Tribunal Superior Eleitoral, militares integraram a Comissão de Transparência das Eleições. As Forças Armadas atuaram também como entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico. Acompanhei de forma muito cerrada este processo. Em 2010, a Lei Complementar 136 autorizou as Forças Armadas a atuarem na faixa de fronteira em ações contra o crime transnacional e ambiental. Ano passado, como referência, foram 619 operações, envolvendo mais de 30 mil militares, resultando em mais de 18 mil quilos de drogas apreendidas ao longo dos quase 17 mil quilômetros de fronteira que temos no Brasil. Temos também o Exército, uma atuação muito importante na área de fiscalização de produtos controlados. O Exército, conforme a lei do SINARME, atua na fiscalização de produtos controlados, explosivos, blindagens, dentre outros, e no controle de munições e armas de colecionadores, atiradores e caçadores. É uma missão complexa e onerosa. Em 2022, foram cerca de 2.200 militares empregados na atividade e mais de 7.500 operações de fiscalização. Como comandante de região militar, atuei diretamente nesta área e posso lhes assegurar, é um trabalho muito bem conduzido. A fiscalização, é evidente, ocorre por amostragem. Afinal, temos mais de 800 mil caçadores, atiradores e colecionadores no Brasil. Ano passado, o Estado-Maior do Exército conduziu estudo sobre o tema e este ano sugerimos a criação de uma agência de produtos controlados, à semelhança da ANAC ou da Anvisa. O assunto, como disse, é complexo, há muito por fazer. O desenvolvimento científico e tecnológico é fundamental para a obtenção de maior autonomia estratégica e de capacitação operacional das Forças Armadas. Investir em iniciativas que visem reduzir nossa capacidade, ou melhor, aumentar nossa capacidade de inovação, consolidam o país como potência emergente no cenário internacional. Nesse sentido, o Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército tem promovido a autonomia tecnológica na área de defesa, estimulando a pesquisa e o desenvolvimento. Temos que destacar o emprego da engenharia do Exército Brasileiro na construção e recuperação de rodovias e ferrovias. Atividade essa que se constitui também uma importante ferramenta de adestramento. Como referência, a engenharia do Exército já executou mais de 80 mil quilômetros em obras de construção e recuperação de rodovias. Ao encerrar, eu gostaria de reafirmar o compromisso de nosso Exército com suas missões constitucionais. Um Exército desdobrado nos mais remotos rincões de nosso país, que proporciona estabilidade, segurança, defesa e ações em prol do desenvolvimento econômico, tecnológico e social.
Um exército comprometido com a democracia, apartidário e inteiramente dedicado ao serviço da nação, que trabalha em ambiente humano e que representa um extrato de nossa sociedade. Um exército comprometido com valores, que se apoia nos pilares da hierarquia e disciplina. Um exército presente, defendendo a soberania, vigiando nossas fronteiras, distribuindo água, abrindo estradas, protegendo indígenas, preservando o meio ambiente, guardando nossas riquezas, assistindo a população, garantindo a lei e a ordem ou promovendo a paz em nações irmãs. O braço forte que protege, a mão amiga que assiste e que fortalece o Estado democrático de direito. Por fim, gostaria de reafirmar a importância das instituições em um Estado democrático de direito, dentre elas as Forças Armadas. Países com instituições fortes e confiáveis, com respeito à lei e aos contratos, experimentam maior desenvolvimento, mesmo em desvantagem em recursos naturais. O fortalecimento de nossas instituições é, portanto, de interesse de todos nós brasileiros. É construção coletiva, que se faz todos os dias. É nosso dever preservá-las e fortalecê-las. Muito obrigado.